E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a etapa do Velopark da Stock Car, que chegou à sua etapa de número 500, e aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Esse é um podcast comemorativo, já que a categoria está completando seus 40 anos e era a corrida de número 500, né? Exato. E antes de darmos prosseguimento, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que estão apoiando o Boletim do Paddock. São eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Fauner, Helena Lisboa e Cássio. Obrigada por estarem apoiando o Boletim do Paddock e todos os seus projetos. Independente do valor que cada um está doando, ele é muito importante pra gente. Também fica o convite para quem está escutando esse podcast a nos auxiliar com a quantia que for possível, para que a gente possa conseguir manter esse projeto e melhorar ele cada vez mais. Aos nossos apoiadores agradecemos e aos demais fica o convite aqui já passado pela Débora. Como dissemos, agradecemos aos nossos apoiadores, que entre eles tem alguns pilotos ali de kart que participam do campeonato Os Carteiros, que é presidida pelo Ricardo Bannerman. E aqui fica o nosso convite, né, Débora, para que os ouvintes que residem aqui na São Paulo, no Grande São Paulo, puderem comparecer no próximo sábado, dia 13 de abril, em Interlagos, no Cartódromo Internacional Ayrton Senna, para prestigiar a gente, né, Débora? Porque a gente participa, eu mesmo estou correndo atualmente pela equipe Zebra Laren. Então, no dia 13 de abril, às 11h30, será a corrida. Então, quem puder chegar ali às 11, 10h30, 11 horas, vai encontrando com a gente, comigo, com a Débora, com o Rafael Celone, com o Rogério Froner, com o Ricardo Bannerman, com o Cássio, com o Arthur Felipe, que é meu primeiro apadrinhado para os carteiros, com a Erika Prado, com a Débora Santos Almeida. Vão lá, conversem com a gente, troquem uma ideia. É um momento assim que você vai poder encontrar a turma do Boletim do Paddock reunida, um bate-papo ali justamente no tempo sagrado, onde inicia tudo no automobilismo brasileiro, que é o Cartódromo Ayrton Senna. Então vamos para a primeira etapa, né, da Stock Car, que teve um longo hiato aí desde a última corrida em dezembro. A gente também teve problema com o calendário, né, porque essa abertura na verdade era para ter acontecido em Tarumã, que foi o palco da primeira disputa que a Stock Car teve, mas como o autódromo tá passando por algumas reformas, não iria ficar tudo pronto até essa etapa. Eles decidiram manter a cidade, né, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas o autódromo precisou ser trocado, então eles realizaram essa etapa no Velopark. De certa forma é uma boa notícia a reforma em Tarumã. É um autódromo tradicionalíssimo no automobilismo brasileiro, e o fato dele estar sendo reformado é um bom indicativo de que pelo menos há um interesse na manutenção dos nossos autódromos. Ele que nos últimos anos recebia duras críticas de outras categorias. Ele recebeu provas da Truck, né? Outras categorias de automobilismo também. Mas ele também é um palco bem importante para Stock Car, porque a gente vê que tem 12 provas no ano, né? Costuma ter. E muitas vezes a gente acaba repetindo o autódromo justamente por não ter outros que possam auxiliar ou renovar os contratos para que eles possam estar na categoria, né? Exatamente. Saímos de Tarumã, fomos para o Velopark, que é um autódromo bacana. Ele é o mais curto da categoria. Ele tem uma volta até menos rápida. O piloto mais lento gira em torno de um minuto, né? Então é uma prova que dentro desse quadro que a Stock Car, que é por tempo, né? 45 minutos mais uma volta, torna uma prova bem dinâmica, porque o pit stop tecnicamente é o tempo de uma volta. Então o líder acaba voltando atrás toma uma volta de quem assume a liderança. Então pode acontecer isso. Então é um autódromo bem bacana, ele dá toda essa dinâmica para a corrida. São alguns pilotos, né? Acho que foi o próprio Thiago Camilo que acabou tomando volta do líder, né? Uma volta do líder. Então a gente vê o circuito, ele é realmente bem curto, bem dinâmico. Como você citou o Thiago Camilo, ele foi o pole, né, no treino classificatório de sábado, que assim, foi um treino bem legal, porque estava tendo questão da ameaça de chuva, ia chover ou não. A própria Stock Light, que ia ter uma corrida após o treino classificatório, acabou sendo a corrida adiada para este domingo. Mas eu acho que dois fatores que tivemos até mesmo antes do final da conclusão do treino classificatório, que ditou um pouquinho do que foi a corrida: o acidente do Valdeno Brito no segundo treino livre. Ele acabou batendo bem forte no segundo treino, destruiu todo o carro.
Existia uma expectativa para que ele conseguisse voltar na classificação, mas não foi possível porque a parte que fica o motor do carro ficou bem danificada. Então eles tentaram correr com um trabalho, mas mostrava o box do Valdeno, né, e o carro estava em um estado que era impossível voltar com ele pra prova, né? Eles optaram por ele então não participar, mas ter um carro melhor pra corrida. Depois a gente vai ver que ele acabou abandonando, né, durante a corrida. Bom, aí tirando o acidente do Valdeno, que pelo menos o Valdeno saiu em condições assim de poder alinhar no domingo. A gente pode também falar, né, lembrar que o Valdeno ele trocou de equipe esse ano. Ele não tá mais na Eisenbach e foi pra Donaduzzi. Exato, foi pro lugar do Antônio Pisoni, que se desligou da categoria. Nós tivemos uma batida bem... Ela não foi cinematográfica, como muitas batidas às vezes da Stock Car pode ser, mas a batida do Átila Abreu acabou lesionando ele, né? Teve uma fratura não. Ele teve uma pequena fissura em uma das vértebras, o que foi recomendado que ele não alinhasse no domingo. Uma pena, porque até mesmo uma coisa que a gente comentava aqui era tanto o Átila entre vários pilotos, é um dos pilotos que vinha se preparando, era um piloto que no final do ano teve um segundo semestre muito bom, o ano passado, então ele era um piloto, provavelmente, ele pode ser que não disputasse o título, mas era aquele piloto que a gente sempre vê que tá ganhando uma corrida ou outra, que às vezes é fundamental na disputa do título dos líderes. Ele era um bom piloto em questão de estratégia, né? Se ele via que ele não ia ter grandes chances na primeira prova, ele muitas vezes anulava a primeira prova para poder segurar os botões de ultrapassagem e vir na segunda prova mais forte. Então a gente via que algumas vezes ele tentava se manter na 10ª posição para poder largar no grid invertido na frente. Então ele realizou boas corridas ano passado. A Shell, ela alinhou esse final de semana com 4 carros no grid, bastante carro para a equipe, né? Tá disputando ali. E o Átila é um piloto importante, né? Não, e você falou dos 4 carros alinhados. Um deles é de um novato, né? Um dos rookies da categoria, que é o Gaetano de Mauro. Teve uma corrida também muito boa, tudo, mas ainda se mantendo ali no torneio classificatório, como a gente disse. A pole foi feita pelo Thiago Camilo, foi uma pole bem disputadíssima. O Thiago Camilo conseguiu ali fazer uma volta muito boa, uma pista que vinha melhorando, mas só que ele conseguiu fazer uma volta muito boa, mesmo com as condições de pistas melhorando para os demais que vieram depois, muito antes até mesmo de Daniel Serra e do Rubinho Barrichello, que eram 2 potenciais pilotos com potencial, né, para conseguir essa pole position. Ele tirou tempo quando ele estava realizando a volta dele, né, porque pra gente poder ajudar o ouvinte a se situar, a Stock Car, quando vai fazer a prova de classificação, não é exatamente igual à Fórmula 1. Eles dividem o Q1 deles em 2 fases, entre o grupo de pilotos dividido em 2 grupos. Então, ano passado eram 30 carros, agora são 28, mas a primeira parte é feita com 15 e o restante vai na segunda fase. Depois fazem o Q2 normalmente, mas a fase do Q3 é só os 6 melhores carros e eles vão em busca de uma única volta lançada, que é o que dá a pole para eles, né, o valor da classificação. Quando eles realizaram o Q3 nessa corrida, né, nessa classificação, na verdade, o que aconteceu? Já tava começando a chover, a chuva tinha aumentado, então os tempos já tinham aumentado consequentemente por causa da chuva, e a pista do Velopark, ela é bem escorregadia. E o Thiago Camilo, ele acabou tirando o tempo da volta dele justamente no miolo da prova, do circuito, que é a parte mais difícil porque tem umas curvas bem fechadas, né? Elas têm muita técnica para poder se fazer. Justamente por estar chovendo nesse trecho, ela era bem escorregadia e é uma área que eles costumam usar muito as zebras. E a zebra também, ela acaba atrapalhando o carro porque nessa parte que fica molhada essa tintura, ela escorrega mais. Então foi justamente nessa parte que ele acabou tirando tempo de volta, tomou a pole do Daniel Serra, né? E que novamente vão ter provavelmente uma disputa Daniel Serra e Thiago Camilo esse ano pelo título. A pole dele foi algo muito esperado, né? O time ano passado teve vários problemas com o carro do Camilo, com o da Bia, e eles acabavam abandonando ou não terminando em boas posições. Então quando veio a pole do Camilo, ele até falava, né? Era algo que a gente tava buscando
arriscando, mas a gente não tinha certeza se ia vir. E com o resultado do ano passado que a gente tinha, essa primeira pole pra gente, ela é muito valiosa. Até porque a gente pode até falar um pouco como se fosse na Fórmula 1, né? Às vezes a pole, ela é mais valiosa do que a própria corrida. Porque a corrida tem várias adversidades. Você não tá lutando só com o seu carro, com a pista e com você mesmo pra poder buscar esse resultado. A corrida, ela depende de outros fatores. E foi bacana você falar isso, que é outra coisa que a gente comentou até quando ele conquistou a pole. A gente tem vários pilotos, acho que 90% dos pilotos da Stock Car tem redes sociais. Para quem segue o Thiago Camilo no Instagram, principalmente, você vê que ele vinha se preparando fisicamente e mentalmente para essa temporada de uma forma diferente que ele estava nas outras. Ele, tanto fisicamente, ele se via direto fazendo exercícios ou treinos, e já na parte psicológica você via que ele participava de competições de futebol de areia, voleibol, tudo, mas só que competição, é questão de concentração, é a pessoa tentando se superar. Então, o Thiago Camilo, ele se apresentou de uma forma bem diferente nessa pré-temporada. E falando de pré-temporada, só um adendo que eu vou dar. O pessoal perguntou em vários grupos quando chegou próximo da corrida. Perguntou, mas Stock Car não tem pré-temporada? Infelizmente, Stock Car não tem pré-temporada. Esse ano também a gente pode até falar que foi difícil ver os lançamentos dos carros, né? A gente conheceu realmente o layout dos carros no primeiro treino livre que ocorreu na sexta-feira. Mas antes foram poucas as equipes que acabaram mostrando os seus carros em rede social ou por forma da assessoria de imprensa. Exato. Então, essa pré-temporada que a Fórmula 1 tem, a Indy tem, a Fórmula E tem, a Stock Car não tem. Mas o que eu queria falar é a questão da preparação física dos pilotos e mentalmente. Que ou eles vão treinar em academias, essas coisas, fazem preparação, ou eles participam de outras categorias, ou foi que nem o Daniel Seck participou das 24 horas de Daytona, o Marco Gomes, se eu não me engano, participou, o Felipe Fraga participou, ou se participa de outras categorias, ou se prepara igual o Rafael Suzuki, em entrevista para o podcast Kart Bus, o especial do podcast sobre as 500 milhas da Grande Aviana. Bruno Scarin pergunta, né, para ele como ele se prepara para estocar. E ele falou que é pelo kart, corre de kart, e quem segue o Rafael Suzuki pelas redes sociais, vi que todo final de semana ele estava em algum kartódromo praticando. Então, assim, só esse adendo sobre a pré-temporada, que você realmente vê como os pilotos se preparam para uma categoria que não tem pré-temporada, eles criam individualmente a sua, ou participando de outras categorias, ou fazendo treinamentos físicos, ou participando de qualquer outra atividade esportiva, que nem o próprio Thiago eu mencionei, mas o Thiago, por exemplo, ele participou de alguns torneios de poker. Também é uma preparação, porque poker você tem que ter concentração, você tem que ter Serra sempre levava o filho dele pra kartódromo também, tava correndo com eles, então a gente percebe que o kart ainda é uma boa parte ligada com o Stock Car. Principalmente na preparação física. Agora, já indo diretamente pra corrida, a gente teve, como eu falei, teve a estreia de 3 pilotos, né, jovens, 3 estreantes que até um deles é o Marcel Coletta da Crow Race. Ele bateu o recorde, ele é o primeiro piloto com 17 anos a alinhar um carro na Stock Car. A família Coletta vem forte, né, no automobilismo, então é bacana você ver isso. Outro também que teve sua estreia na categoria foi o Pedro Cardoso, da Hot Car. Também teve uma estreia difícil, uma pista meio molhada, meio seca, uma questão bem mais técnica. Mas valeu o empenho do garoto, ele teve pulso firme, correu bem, não foi aquilo tudo que se esperava, mas é um garoto que tem um bom futuro. É que é complicado, justamente a gente fala, não tem uma pré-temporada, os treinos, foi algo que a gente ainda não comentou, mas os 2 treinos livres que tiveram antes da classificação, eles não ocorreram em um período que era semelhante ao que seria da classificação e corrida, eles foram em horários completamente adversos. No Rio Grande do Sul tava aquele chove não molha, às vezes eles entravam no carro, tinha chovido durante a madrugada inteira, então a pista tava molhada, e aí você faz aquele processo de secagem da pista com os carros andando. Então, para eles que estão tendo um primeiro contato com esse carro de 2019, é complicado você também esperar com que eles tenham um melhor desempenho, né? Exato. Logo na primeira temporada. E entre eles, o que melhor teve desempenho foi o Gaetano de Mal. Foi bacana, terminou em 14º, num grid grande, que nem a Débora falou, são 28 carros. Apenas 2 carros não compareceram, que foi de uma das equipes que teve dificuldade com questão de patrocínio, mas provavelmente nas próximas etapas devemos ter 30 carros. Num grid com 28 carros, terminar ali na metade exata,
14º por Caetano de Mauro, que é uma das apostas da equipe Shell. Classificou bem, foi o sexto na classificação. Então, parabéns, eu acho que os 3 estão muito bem de início. Como dissemos, pole do Thiago, mas ali no começo da corrida já teve um aperto, né, do Daniel Serra, que se aproximou bem dele e já começou a botar pressão para cima do Thiago. Exatamente, foi uma largada com safety car, é algo meio atípico, mas para poder tentar igualar as chances de todo mundo realizar uma boa largada, né? Porque a pista tem sempre aquele lado mais sujo e o lado mais limpo. Mas como ainda tava úmida, para quem tava do lado sujo, era o pior lado elevado a uma potência muito maior por conta dessa chuva. Então eles optaram por fazer a volta de aquecimento e largar com o safety car. Thiago Camilo, por conta disso, né, o Serra se aproximou dele, então encostou. A vantagem do Thiago nesses primeiros momentos foi que justamente o botão de ultrapassagem não podia ser acionado. Então a primeira volta, nessas primeiras voltas foram feitas no braço. Ele defendeu a posição do Serra, segurando e usando o carro mesmo como um escudo para evitar que o Serra passasse. Depois ele começou, quando foi possível, né, a utilização do botão de ultrapassagem, começar a tentar usar ele justamente para poder se afastar do Serra e colocar mais de 2 segundos entre os dois. Mas isso levou um pouco de tempo. Exato. Mesmo com o botão de ultrapassagem, o Daniel Serra teve uma dificuldade de ultrapassar o Thiago Camilo, mas enquanto isso lá atrás tava um enrosco muito grande, porque a gente tinha disputas locais, tinha o Nelsinho Piquet brigando com o Rubinho Barrichello por posição, até que tomou uma linda ultrapassagem do Marcos Gomes, que olha, como eu disse no Twitter, a família Gomes manda muito bem no automobilismo, não é comentando, é participando nas pistas. Mas... o César Ramos, né, também, ele começou a formar um trenzinho atrás dele, né, segurando o Max Wilson, Diego Nunes, Felipe Fraga, o Suzuki, tava aquele... A Stock Car é sempre emocionante justamente por conta disso, né, o meio do pelotão também é um enrosco só. Aí teve o acidente do Guga Lima. Já aconteceu mais da metade da prova pra frente. Foi com quase 25 minutos que o Guga Lima ele bateu. E foi bem no ponto que o Attila Abreu tinha batido no sábado, né? Foi no mesmo local. E aí que gera os quê? Era o momento de abertura dos boxes. Logo depois que o safety car desce a volta, já tinha chegado nas 22 voltas da prova, a janela de abertura dos pitstops. Então, só pro ouvinte que não assistiu e está apreciando a Stock Car pra gente, tem uma ideia, estava começando chove não molha. Safety car na pista, pessoal na dúvida, coloca pneu, continua com os slicks, coloca com pneu bolacha, né, o biscoito. Depende de qual região do Brasil você escolhe a nomenclatura então, eu vou refazer, aí você, dependendo se estiver em São Paulo, você usa um, se estiver no Rio, você pula pro outro. Então, decidi trocar ou pro pneu slick ou biscoito, trocaram por pneu slick ou bolacha, guloseimas à parte, ficou aquela indecisão e começaram a entrar os carros, e Daniel Serra na pista, pleno de slicks. Só que ele já tava escorregando que nem um louco. Por quê? Assim, pra vocês terem uma ideia, essa pista do Velopark, ela tem 2 retas principais, né? A reta dos boxes e a reta oposta. Do lado da reta dos boxes tava chovendo, e do lado da reta oposta não. Então, tipo, você passava pelos boxes, tava tudo molhado, fazia as primeiras curvas molhado, aí você entrava na outra reta seco. Então tava difícil de saber se a chuva ia tomar o autódromo inteiro ou só ia ficar nessa parte. Então não tinha como você, né, correr metade da pista com um pneu, parar e botar outra pra poder fazer outro trecho. Isso não existe. Tinha que ir na sorte. Vários pilotos, né, acabaram quando abriu essa janela já indo pros boxes achando que a chuva, né, que ia vir um dilúvio. Não foi o que aconteceu. E falando nisso de apostar ou não, a gente comentou agora há pouco que o Thiago Camilo jogou muito poker durante as férias. Houve um momento ali em uma disputa de poker, eu não sei, depois eu pedi pro Valério ouvir esse podcast, eu sei que não é tão fã de Stock Car, mas eu vou pedir pra ele poder me corrigir depois, ou até mesmo me explicar qual que seria o termo usado pra quando você fica na indecisão ou não. Um blefe? Não é um blefe, porque ele não blefou, ele não fingiu que entrou e negócio, mas só que o Daniel Serra, ele meio que jogou com uma coisa que o Daniel Craig fala no Cassino Royale, que você não joga com as cartas que estão na sua mão, você joga com as cartas que estão na mão do seu oponente, e foi aí que Daniel Serra brilhou. Porque ele jogou exatamente com os pneus que os oponentes colocou. Todo mundo colocou o pneu bolacha, biscoito, dependendo da região, ou DDD, como queiram utilizar. O Daniel Serra, ele foi vendo como a pista ia maturando.
como a pista ia se acertando. E começou a virar muito abaixo, então começou a ser ultrapassado por piloto que tava com o pneu bolacha biscoito. Porque justamente esse pneu na área que tava mais, né, úmida, ele tava respondendo melhor. E pra ele, que já tava com o pneu desgastado, numa pista úmida, o carro dele não tava mais rendendo. Mas aí mostrou toda a maestria que ele tem em segurar o carro. Isso é incontestável. Sim. Ele segurava justamente para poder evitar a batida com os outros oponentes, né? Então ele tentava deixar o espaço mais livre da pista para a pessoa mesmo fazer a ultrapassagem. E ele foi continuando na pista até quando ele decidiu parar. Parou e colocou pneus slick. Todo mundo chamou ele de doido, né? Porque a gente lembra que todo mundo ficou, mas o que ele tá fazendo? Tá todo mundo colocando o pneu molhado ele pra pista úmida e ele vai colocar logo o pneu de pista seca? E o que foi engraçado que a gente falou do Velopark, que os demais entraram nos boxes, ele tava na frente do Thiago Camilo, atrás dos que estavam nos ponteiros. Quando ele colocou o slick que ele voltou à frente deles. Mas só que foi muito boa a troca dele, não foi tão ruim. E ele conseguiu imprimir um ritmo muito bom e a pista começou, por sorte dele, a secar. Exatamente. E quem tava de pneu de pista úmida começou a buscar a parte úmida da pista para poder refrigerar esses pneus. E é aí que você começa a se ferrar, porque o que acontece? Você começa a pegar o traçado sujo, você tá no vácuo, você sai, você pega aquela turbulência, volta. Cacabuena era um que várias vezes a gente viu fazendo isso. E aí outro piloto que também começou a brilhar nesse momento foi o Rubinho Barrichello, né? Que começou a disputar ali para poder, se não me engano, ele chegou a liderar a prova e disputar para ser líder, mas depois caiu para segundo e se manteve ali. Que foi quando o Cacá Bueno, que era um dos retardatários da prova, acabou batendo nele, danificou a direção do carro dele por conta da batida, que foi uma batida bem prejudicial pro carro do Rubinho, e o Rubinho começou a guiar o carro torto, porque você via que ele tava na reta e o volante dele tava completamente torto, ele virando pro lado direito pra poder tentar manter o carro numa linha reta. Não, essa cena até o Giafone na transmissão falou, obrigado pro pessoal da transmissão que mostrou isso. Era a tela cortada, metade o carro do Rubinho e metade o carro do Rubinho na reta, e a outra metade era o cockpit do Barrichello, com o carro estressado pra direita, ele com o volante estressado pra direita, e depois ele dando entrevista no pós-corrida, ele falou, não, simplesmente o carro não tinha condições de manter ele alinhado, porque ele começava a virar pra esquerda, então eu tinha que manter ele virado pra direita, mas na hora que eu virava pra direita ele não correspondia. E ele falou também que no momento que ele tinha que virar o carro justamente pra parte, né, pro lado esquerdo, o carro virava muito de uma vez, porque pro lado esquerdo o carro tava teoricamente bom, pro lado direito não, que era onde ele tinha que tentar levar o carro no limite. Então quando ele deu essa última entrevista, né, que ele saiu do carro, ele tava completamente esgotado, porque ele tava fazendo uma força muito grande pra poder manter esse carro na pista. Quem teve esse Chevetinho 78 sabe que dureza que é isso. O Ricardinho Maurício, né, o Ricardo Maurício também, ele não se classificou bem por conta dessa parte da classificação. Da classificação começou a chover. Ele saiu de 17º e chegou em 3º, mas também pra ele, né, que também é da Eurofarma, ele e o Daniel Serra acabaram chegando nesse pódio justamente por conta da estratégia da equipe. Na sexta-feira teve Jornal da Globo, até o Débora falou, pô, que legal, o Stock Car no Jornal da Globo. O destaque era a disputa desses dois bicampeões dentro da mesma equipe. Mostrando que os dois vão buscar o tri dentro de uma das equipes mais fortes da categoria atual. Outro piloto que teve um destaque nessa corrida, que foi, assim, muito bacana ver o desempenho dele em corrida, que é um piloto que a gente torce muito para que se firme na categoria, é o Nelson Piquet. Agora que ele, até mesmo depois que ele saiu da Jaguar Racing, lá da Fórmula E, ele vai se dedicar 100% à Stock Car, então não vai ter mais aquelas situações em que ele tinha corridas no mesmo final de semana, saía literalmente correndo lá da Europa, da Ásia, vinha pro Brasil, corria. Vai ser legal acompanhar ele, mas o que eu queria falar da corrida dele foi que ele largou um quarto. O legal dele é que ele teve um bom quali. Como a gente falou, o quali ali foi decidido entre os melhores mesmo. A gente teve o Nelson Piquet, o Marcos Gomes, Gaetano de Mauro, o estreante, né, o Hulk, participando aí do Q3. Mas o Nelson Piquet foi bacana, o ano passado ele sofreu com a adaptação do carro. A equipe também estava em desenvolvimento, né? Exato. Não, eu acho que o Nelson, tirando a época que ele correu de NASCAR nos Estados Unidos, que foi até mesmo poucas etapas, sempre correu de Fórmula. Então a participação dele agora na Stock Car é bem bacana. Mas só que o que foi legal é que ele foi um dos que colocou pneu de
pista molhada, viu que não ia dar certo, fez um pit stop correndo, colocou slicks, faltando ali 15 minutos, caiu lá pro fundão, veio ultrapassando até chegar em sétimo lugar, o que foi bem legal e o que nos mostra que o Nelsinho realmente vai ficar focado para Stock Car e é muito bom ver um nome Piquet ali focado dentro de uma categoria nacional. Exatamente. A corrida dele, ele justamente jogou, né? Foi atrás de ver o que ia dar certo, sabendo que se ele se... Então, o Nelsinho, ele tinha tudo a perder, né? Ficando na pista, porque o pneu dele já estava completamente desgastado. Esse pneu de chuva, ele tem uma borracha mais mole do que o pneu de pista seca. Então ele acaba se desgastando mais. E se ele não tá em uma condição ideal, que seria, né, o resfriamento constante por conta da chuva, ele se desfaz mais rápido. Então ele viu que não ia adiantar ele ficar na pista tentando segurar os outros pilotos, porque ele não ia ganhar nada com isso. Fez mais uma parada. Com isso ele acabou tendo um desempenho melhor, porque esse pneu já estava mais novo, numa pista que já estava quase seca, porque mesmo as áreas que ainda estavam úmidas, elas já tinham feito aquele trilho. E aí ele voltou lá do fundo e começou a galgar a posição até ele terminar na sétima. E com isso ele mostrou, como eu disse, que o empenho que ele vai ter na Stock Car vai trazer bons frutos para ele. Eu acredito que é até melhor para ele, porque ele vai estar 100% disponível para a equipe, dentro do que está acontecendo com a equipe, porque era algo que não acontecia enquanto ele estava na Fórmula E, né? A prioridade dele era a Fórmula E, então teve algumas etapas que nem da Stock Car ele conseguiu participar, porque coincidia dia e algumas vezes até o horário da própria Fórmula E. Então agora ele está completamente disponível para a equipe. Bom que você disse que agora o Nelson Piquet está disponível para a equipe, é full time, completa 15 anos agora, então eu acredito que a equipe está com interesse de ter um bom desempenho para comemorar. Vemos que 2019 é um ano de bons números para a Stock Car, 40 anos, equipe completando 15 anos, demais equipes também já estão bem há bastante tempo aí na categoria. Algo que eu acho que eu vou destacar hoje, o fato do Daniel Serra ter ganhado a etapa de número 500 da Stock Car, repetindo o feito do pai dele em 1989, em Interlagos, pilotando um daqueles opalão. O Chico Serra ganhou, né, essa etapa, a de número 100, então é uma coisa que é bem bacana, porque desde que o Daniel Serra conquistou o primeiro título em 2017, a gente vem falando que ele vem buscando, né, se igualar ao pai dele. Aí ele já é bicampeão, o pai dele é tri, então ele pode, se ele se tornar tricampeão esse ano, aí que ele se iguala bem ao pai dele, que o pai dele também foi tricampeão 3 anos seguidos. Então é muito bacana ver esse comparativo com o pai dele, e o pai dele sempre presente nas etapas, o Chico Serra, então é bem legal. O Daniel Serra, a gente espera muito dele esse ano, justamente porque ele foi bi no ano passado, né? A equipe da Eurofarma é uma equipe grande, em constante desenvolvimento. Agora, justamente por eles estarem com 2 bi, né? E na verdade, não é só estarem com os 2 bi. Eles estão retomando a dupla, porque o Ricardinho e o Daniel Serra já correram juntos. A equipe Eurofarma, ela tem esse foco, né, em ter um campeão sempre e estar em crescimento sempre. Então é muito bacana isso. Eu acho que sobre a etapa da Velopar, essa corrida 500 da Stock Car é isso. A próxima etapa será... daqui a um mês no Velocitar, no dia 5/5. Exato, então vamos ficar no aguardo. Quase um mês aí sem Stock Car, mas... A gente também tá na expectativa para que o Attila Abreu retorne, mas é bem provável que talvez ele também não esteja nessa próxima etapa, porque a recuperação tem uma estimativa de 40 dias. Então, se os médicos derem alta para ele próximo da corrida, ele volta, senão ele vai ficar mais uma etapa de molho. Bom, ficaremos um mês aí sem Stock Car, mas a Stock Car completa dia 22 de abril, realmente, os seus 40 anos de aniversário. Então, já fica aqui o convite aos ouvintes, se preparem, porque no dia 22 vai pingar no feed de vocês um especial do Boletim do Paddock falando sobre os 40 anos da Stock Car. Então, vocês não vão ficar sem Stock Car durante o mês. E, dentro do possível, nesses intervalos entre uma corrida e outra, eu vou tentar fazer um programa, nem que seja único, ou como eu sempre faço aqui com a Débora, para a gente poder sempre falar sobre a Stock Car para manter a categoria ativa. E também nosso intuito aqui com o Boletim do Paddock junto da Stock Car é trazer mais fãs. É uma categoria grande, é uma categoria bacana, mas só que a gente vê muitos lapsos, muitas lacunas na mídia, no jornalismo nacional,
com a categoria, que é algo que a gente quer suprir. Então, convido a todos os ouvintes a mandarem dicas, opiniões, o que querem saber sobre Stock Car pra gente, que dentro do possível a gente vai fazer tudo aqui dentro do Boletim do Paddock. Lembrando a todos que também dá uma olhadinha novamente no nosso apoio. Se possível, quem puder apoiar, ficaremos felizes. Quem não for possível, entendemos a situação do país atual, mas aquele convite sincero e de amigos sempre aqui com a gente. Eu sou o Rubens Gomes Passos Neto, um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada por escutarem o programa até aqui. Não deixem de comentar com a gente nas redes sociais e também nas hashtags que a gente tem do Boletim do Paddock, que é Stock no BP, Fórmula 1 no BP e o BPcast. Então, se vocês quiserem, podem comentar sobre esse programa pelas hashtags. A Stock Car, ela é uma categoria que a gente torce para que ela tenha um desenvolvimento melhor em várias questões. Então, a gente pode ir conversando com vocês a respeito disso. E muito obrigado a todos os apoiadores. E quem puder nos apoiar também, fica aí o convite. Obrigado e até a próxima.